encostar. Vocês estão correndo mais risco assim que estão. Acompanhe diariamente às 22 horas, através deste canal, a Caminhada da Fé, com a oração dos revoltados. Que Deus abençoe a todos vocês, que Ele abençoe a sua casa e abençoe também a toda a sua família. Nós estamos iniciando a nossa caminhada da fé. E daqui a pouco vou fazer oração com todos os pastores em todo Portugal. Os pastores estão também nas igrejas, alguns estão aqui. E nós vamos unir a nossa fé e vamos clamar ao nosso Deus. Estamos nessa fé de Gideão. Você vê aí nas imagens os pastores nas igrejas, no altar. Cada altar da Igreja Universal tem um pastor agora para unirmos a fé, para clamarmos a Deus por você. Então, prepare-se para esse momento do clamor, o momento da oração. Mas agora eu vou colocar o testemunho de uma senhora que, numa fogueira santa de Israel, teve a sua vida totalmente mudada, totalmente transformada, tá bom? Vamos acompanhar. Eu venho de uma família muito problemática, com muitos problemas no álcool e vida financeira destruída derivada aos vícios. Casei com 17 anos, pensando que ia correr tudo bem, que ia ficar livre daqueles vícios, dos maus tratos familiares, mas foi ao contrário. Depois de eu casar, fui mãe aos 19 anos e comecei a entrar também no mundo do álcool. Saía às noites, o meu marido ficava em casa e aí começou a entrar os meus problemas no casamento. O meu marido não queria sair e eu desobedecia e eu própria saía sozinha com colegas do trabalho e chegava de madrugada, muitas vezes cansada das noiteadas, de não dormir, e ia para o trabalho muito revoltada, com sono. E o problema com o álcool foi se agravando cada vez mais. Eu não conseguia estar um dia sem beber álcool e quando eu tocava no álcool eu tinha que ficar completamente embriagada. Ou seja, não tinha a seguir destino de cozinhar, de cuidar do meu filho, de ser uma esposa, uma dona de casa, e isso trouxe muitos problemas na vida sentimental, a ponto de quase acabar em separação. Depois veio os problemas financeiros. Refugiei-me ainda mais no álcool, perdi a minha casa por falta de pagamentos. O marido, para mais ajuda, foi para o desemprego e aí começou as brigas no meu casamento, porque eu culpava o meu marido de nós termos perdido a casa porque ele não trazia dinheiro para dentro de casa. Ou seja, o dinheiro que eu trazia era tudo para o álcool, era para o vício, para as noiteadas, e culpava ele de ter perdido a casa. Era uma guerra todos os dias, brigas constantemente, todos os dias. E aí entrei em depressão. Quando perdi a minha casa, entrei numa depressão profunda, porque fui viver de favor. Para mim era uma humilhação ter que viver para a casa da minha sogra, com um filho, e ter que explicar o porquê de ter perdido a minha casa. Mas nunca disse que tinha problema no álcool. Eu tive problemas com o meu filho por causa dos maus tratos que ele fazia. E ele era uma criança muito calada, muito reservada, mas absorvia tudo o que eu lhe dizia. E a minha vida sempre foi assim, sempre com o álcool como a minha prioridade. Cheguei a um ponto que já não tinha mais solução para mim. Eu achei que o meu filho e o meu marido ficavam melhor sem mim, no caminho deles, que eu estava a atrapalhar e eles podiam ser felizes sem eu estar perto. E então tentei o suicídio, com comprimidos, para dar cabo da minha vida, achando que tudo ficava bem. Graças a Deus não me aconteceu nada, fui ao hospital, fiz os tratamentos médicos e onde fui-me apresentada à Igreja Universal, por uma colega. Quando eu cheguei à igreja numa quarta-feira, eu entrei ali e senti uma paz ao qual eu nunca tinha sentido. O homem de Deus falou a minha vida toda ali naquela reunião.
Ao ponto de dizer à minha colega, tu disseste alguma coisa para o pastor? E ela, não disse nada. Tudo o que se passava, o vício, os maus tratos no casamento, familiar, as inimizades, tudo, o homem de Deus falou tudo. E eu, a minha cura vai ser aqui, eu vou-me apegar e vai dar certo. E foi aí que me foi apresentada a Fogueira Santa. Eu lembro-me que na primeira Fogueira Santa, para a minha libertação, e eu ouvia falar do Espírito Santo, e eu queria o Espírito Santo, e vi o pastor falar do Espírito Santo, e eu sacrifiquei pelo Espírito Santo. E no dia que eu cumpri o meu voto, eu saí do altar, deixei o altar com uma paz enorme. Já não era aquela mulher briguenta, aquela mulher de rejeitar o meu filho, aquela esposa de maltratar o meu marido, aquela esposa de não ter vontade de fazer a vida de casa. Deixei de ser à noite, comecei a me desviar dos meus colegas, do meu trabalho, que eram mais companhias, de me levar para a noite e para as bebidas. Já não tomava álcool, sentia nojo do álcool. Eu ia ao supermercado, eu lembro-me que eu ia ao supermercado e chegava a comentar com o marido. Eu pegava neste álcool todo, está aqui nas prateleiras e tirava tudo no caixote do lixo. Porque eu sei que aquilo fazia mal às pessoas, como tinha-me feito a mim. E já vinha atrás de problemas familiares também, do álcool. E fui liberta, recebi o Espírito Santo. Depois, a minha família via a minha mudança, o meu filho, o meu marido, vieram para a igreja também. Hoje servem a Deus também, junto comigo. Voltei outra vez a sacrificar para ter a minha casa, para deixar de viver de favor, porque era uma humilhação para mim. E 1 mês e meio depois, consegui conquistar a minha casa. Foi uma vitória muito grande e aí, eu e a minha família, começamos a permanecer firmes na igreja, sempre junto do altar, fazendo os propósitos, os votos, sacrifício após sacrifício. E esta última Fogueira Santa, eu sacrifiquei também pelo meu irmão, que vivia 13 anos nas drogas. Eu não aceitava ver o meu irmão assim a sofrer, e porque eu sei o que é o vício. E, graças a Deus, 2 semanas depois, o meu irmão está liberto, batizou-se nas águas, já recebeu o Espírito Santo, e para mim o altar é o próprio Deus ali de braços abertos para nos receber. E há certeza, quando nos lançamos verdadeiramente o nosso eu, as nossas vontades, Deus muda e Deus transforma. Lancei-me no mundo empresarial, Deus deu-me visão através de votos e através de fazer as correntes de segunda-feira. Tivemos a quarentena, esta pandemia, e graças a Deus não senti dificuldade alguma. Dava nas notícias, lojas a fechar, empresários, portas fechadas, e eu, graças a Deus, tive muitas encomendas. Foi nesta quarentena que eu tive a direção e a visão de Deus em começar a fazer o fabrico de pizzas. Tenho tido muitas vendas de salgados, bolos. Não senti mesmo dificuldade nenhuma. Para mim a quarentena passou mesmo ao lado e graças a Deus tenho a minha vida toda restaurada e a minha vida financeira restaurada. O mundo avalia as pessoas pela sua capacidade, aparência e saldo bancário. Mas ao contrário disto, Deus sempre escolheu os escolhidos, os rejeitados e que, humanamente falando, não tinham expressão alguma. O altar não olha para as suas limitações ou incapacidades. O altar não tem preconceito. Ele está aberto para todos os que desejam provar a palavra de Deus. A única coisa que ele exige é que venhamos ouvir e obedecer à voz de Deus e confiar a 100% na sua palavra. Fogueira Santa, a maior campanha de fé para a transformação de vida. Procure uma Universal mais perto de si e saiba como participar. Nós vimos aí o testemunho da Sônia, que
relatou tudo que Deus fez por ela na fogueira santa de Israel. Agora, o interessante é que ela disse que a primeira fogueira santa ela fez para receber o Espírito Santo. Então, olha só, o pedido mais inteligente que uma pessoa pode fazer a Deus, o mais importante, porque como é que você vai pedir a Deus algo material se você tem a promessa dele daquilo que é mais precioso? Era como se estivesse diante de você, como se Deus colocasse, olha, tem aqui a prosperidade, tem aqui a vida financeira, tem aqui família, tem isso, tem aquilo, mas tem aqui o batismo com o meu Espírito, a presença do meu Espírito. Qual que você escolhe? O que você quer? Onde você vai colocar toda a sua força? O que é mais importante para você agora, neste momento? O que é mais importante? Receber algo material, algo relacionado à família, sua vida sentimental, ou receber a minha presença, o meu Espírito em sua vida? Então, se a pessoa diz assim, meu Deus, eu ainda não recebi o Espírito Santo, eu tenho muitas necessidades, eu preciso de muitas coisas na minha vida, eu preciso da prosperidade, porque a minha vida econômica não está boa, eu preciso de uma família transformada, eu preciso vencer na minha vida profissional, mas também na minha vida sentimental, eu preciso que o Senhor liberte um familiar, um filho das drogas, eu preciso de tudo isso, eu preciso muito de tudo isso. Mas a maior necessidade que eu tenho é de ter o teu Espírito dentro de mim, porque eu não recebi ainda o Espírito Santo. Eu estou dentro da igreja, ou de uma igreja, mas ainda não recebi a tua presença. Então, eu quero, meu Deus, nessa fogueira santa, receber o Espírito Santo. Então, esse é o maior de todos os pedidos, é a maior conquista que você pode ter. E através dessa maior conquista, você vai ter forças para enfrentar todas as lutas que vierem diante de você, que surgirem nos seus caminhos. Agora, se você diz assim, ó, graças a Deus, eu recebi, eu tenho o Espírito do Senhor Jesus, eu sirvo a Deus, eu tive encontro com Ele, eu entreguei minha vida no altar, Ele me batizou com o Espírito Santo, eu creio na minha salvação, eu coloquei já a minha vida no altar de Deus há muito tempo. Então, lógico, agora você pode lutar pelas outras conquistas nesse mundo, pelas grandezas de Deus neste mundo. Aí sim, você pode focar as outras coisas. Esse é o conselho que nós temos dado para as pessoas, para aqueles que quiserem, obviamente, seguir. Cada um tem a sua fé, mas nós estamos orientando as pessoas dessa maneira, tá bom? Você já tem o Espírito Santo? Então, agora, você tem o mais importante. Então, você pode ir para a fogueira santa com toda a sua força para conquistar as outras coisas, as grandezas que Deus tem preparado neste mundo, porque a maior de todas as grandezas, a maior glória, você tem dentro de si, que é o Espírito Santo. Bem, mas eu queria, antes da oração, além do que eu já falei, eu queria tocar em um ponto aqui que talvez ajude alguns. Deus disse assim para Gideão, em Juízes 6, a partir do versículo 25. Diz assim, e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Então, tinha um outro boi, mas Deus especificou, porque se ele dissesse, toma o boi, então Gideão ia olhar, ia ver o outro boi. Bom, Deus pediu um boi, então ele podia pegar qualquer um, mas Deus especificou. Então é importante que você compreenda o seguinte, tudo tem que ser de acordo com a orientação de Deus. Quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, nós podemos verificar que Deus era muito criterioso em tudo que era feito para ele. Ele dava instruções. Você vê que foi desde o princípio assim. Desde que, por exemplo, quando ele chamou a Noé para fazer a arca, ele deu a dimensão, que tamanho que tinha que ser a arca, qual a largura, qual a altura, que tipos de árvore que teria que usar. Então, ele deu instruções.
No tempo de Moisés, em relação ao tabernáculo, ele também deu orientações específicas de como Moisés teria que fazer o tabernáculo, que tamanho, quais os tecidos que teriam que usar, como deveria ser feito o tabernáculo, a divisão que seria feito, o lugar santo, o santíssimo lugar, o que se colocaria em cada lugar, no lugar santo e no lugar santíssimo, onde ficaria o candelabro, a mesa, o altar do incenso, o altar do sacrifício que ficava fora do tabernáculo, na entrada do tabernáculo. Então, ele especificava tudo como tinha que ser. Ao fazer a arca da aliança, ele especificou qual é a árvore que ia usar, qual a madeira, que tipo de madeira, o que seria feito, era para revestir aquela madeira com ouro, quer dizer, era para fazer aqueles 2 querubins também de ouro puro e colocar no propiciatório. Então, Deus sempre foi muito específico. Quando ele orientou a fazer o altar, ele disse como tinha que ser o altar, como tinha que preparar a lenha, como tinha que colocar a lenha em cima do altar. Então, Deus é detalhista. Ora, é só você observar a criação, observe a criação de Deus, que você vai observar que Ele é detalhista. Quando você pega, por exemplo, uma flor, você olha, tem vários tipos de flores, mas tem umas que quando você olha, você começa a ver o desenho delas, o colorido, as várias cores misturadas de uma perfeição que só pode ser um artista perfeito como Deus, que nenhum homem, nenhum pintor neste mundo é capaz de fazer uma pintura como aquela. Então você vê os detalhes nas obras dele, você vê os detalhes na criação. Ele não fez apenas um tipo de ave, mas ele fez milhares de espécies, cada uma mais bela do que a outra. Não fez um tipo de árvore, mas quantas e quantas árvores, as árvores frutíferas, quantos tipos de frutos nós conhecemos. Então você vê que há diversidade nas obras de Deus e muito detalhe. Quando nós olhamos para a natureza e quando nós contemplamos a criação de Deus, podemos ver tudo com muito detalhe e com muita perfeição. Todas as coisas criadas por Deus têm o seu devido lugar, têm um porquê, têm uma razão. Deus não saiu fazendo nada aleatoriamente, sem motivo, sem razão. Tudo tem um porquê, tem um objetivo. Ora, se nós analisarmos essa natureza, essa maneira de Deus agir, então nós, obviamente, já vamos compreender a razão de algumas pessoas não serem aprovadas por Ele quando vão ao altar. Porque você imagine bem, para um Deus que tem tantos critérios em tudo, imagine uma pessoa que vai ao altar e faz do seu jeito, da sua maneira, algo para um Deus tão grande, tão perfeito. Veja, tudo que nós fazemos para Deus não pode ser de acordo com o que nós pensamos, com o que nós entendemos, com o que nós achamos que tem que ser feito. Nós temos que buscar a vontade dele. Por isso que o Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Quer dizer, seja feito do jeito que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer, assim na terra como é feita aí no céu. Então, como Deus quer, do jeito que Deus quer, não da maneira que nós pensamos. Eu não posso pensar assim, eu vou fazer dessa maneira porque Deus vai se agradar. Não, eu tenho que pensar o que Deus quer. Eu busco, então, a vontade dele. Meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer que eu faça? Me mostre, Espírito Santo. E Deus, quando vê essa sinceridade, então, ele diz para a pessoa como ele quer. Ele instrui, ele orienta, porque o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo dá a direção
de como a pessoa tem que agir, como ela tem que proceder. Então, no caso de Gideão, ele foi específico, muito específico. Ele disse para Gideão: olha, toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. O segundo, então tinha outro, então pega o segundo. Derruba o altar de Baal, que é de teu pai. Então, repare bem uma coisa: o boi pertencia ao pai dele, o segundo boi, e o altar de Baal também era do pai de Gideão. Corta o bosque que está ao pé dele. Corta. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste monte forte, no lugar conveniente. E toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Deus falou tudo como ele queria que fosse feito. Você vê aqui que há uma direção. Gideão não fez nada pela cabeça dele. A única coisa que Gideão fez aqui pela cabeça dele é quando ele correu lá para pegar o cabrito. Espera aqui que eu vou buscar meu presente. E o anjo disse: tá bom, pode ir. Eu espero você voltar. Gideão chegou com o cabrito, colocou ali, pôs o sacrifício, a oferta dele. Não era um sacrifício, era uma oferta. O anjo tocou, saiu fumaça, fogo, queimou, e o anjo sumiu na fumaça. Aquilo ali foi o que Gideão quis fazer, do jeito dele. Mas o jeito de Deus era outro. E foi quando Deus, ele viu que Gideão queria fazer o certo. Então ele orientou, ele disse: faz assim, Gideão. Com certeza Deus viu em Gideão uma boa intenção. Mas eu quero que você entenda o seguinte: não é a nossa boa intenção que vai agradar a Deus. Porque a nossa boa intenção, às vezes, não está de acordo com o que Deus quer. Muitas pessoas fizeram coisas erradas, mas aí eu fiz com boa intenção. E aí? Mas foi errado, não foi? Com boa intenção ou não, fez de forma errada, não é? Então, não é a boa intenção, é fazer o que é certo. A boa intenção de fazer o que é certo não é fazer o certo. A boa intenção de fazer o que é justo não é justo. Fazer o que é justo não tem nada a ver com a boa intenção, é fazer o que é justo. Então, quando Deus pediu para Gideão, daquela forma específica, ele queria que Gideão vencesse o maior problema que cada pessoa carrega dentro de si. Porque às vezes as pessoas querem vencer os problemas do lado de fora e elas não compreendem que o primeiro inimigo que ela tem que vencer é o que está dentro dela. Ela tem que vencer primeiro o medo, ela tem que vencer a dúvida, ela não pode colocar a confiança em absolutamente nada. Aquele segundo boi, provavelmente, era a esperança, era algo, uma fonte de prosperidade da família de Gideão. Era o melhor que eles possuíam ali. Então, Deus queria que Gideão mostrasse, através de um sacrifício, de uma atitude, que a esperança, que a confiança, que a dependência dele não estava em nada e em ninguém, mas apenas na palavra de Deus. Aí está o sentido do sacrifício. E aí está a diferença do sacrifício e de uma oferta. Porque numa oferta a pessoa dá o melhor que ela tem. Mas no sacrifício ela fica na dependência de Deus. Ou seja, meu Deus, está aqui. Se o Senhor não me honrar, então está tudo perdido. Se o Senhor não me atender, se o Senhor agora não fizer a tua parte, eu não sei o que vai ser. Mas eu estou fazendo aqui o que o Senhor pediu. Então, quer dizer, a pessoa vence medo, dúvida, vence tudo e se coloca na dependência de Deus. E uma vez se colocando na dependência de Deus, não tem como ele falhar. Então, pensa bem nisso, minha amiga, meu amigo, e vá para o altar de Deus com essa clareza do que você tem que fazer. Se você for sincero diante de Deus e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Me diga que eu vou fazer.
Ele vai mostrar a você, porque Ele é o mais interessado em fazer algo grande na sua vida para a glória dEle, tá certo? Vamos agora fazer a nossa oração. O bispo Carlos está aqui no altar, os demais pastores, os que estão aqui, que podem vir ao altar também. Vamos mostrar os pastores agora, mais uma vez. Isso, estão aí os pastores que vão orar. Você vai ter a imagem deles também, aí o tempo todo da oração. Como o altar aqui é pequeno, para não ficarmos aglomerados, também poderemos ficar embaixo do altar, como para nós clamarmos em favor de todas as pessoas que estão a viver a fé. Então, você aí em casa, vamos unir agora a nossa fé. O pastor Patrick também pode vir ali com o bispo Carlos para fazer oração, tá bom? Vamos então falar com Deus agora, momento de oração. Bispo Carlos. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos pedir neste momento por todas as pessoas que hoje entenderam ainda mais a razão pela qual elas precisam de ter a tua direção para a sua vida, porque na boa intenção dela de querer ser feliz, de querer encontrar a pessoa certa para casar, realizar um sonho de ter uma família, de ter o seu próprio negócio, enfim, de ter uma vida realizada, ela cometeu erros, aliou-se a pessoas erradas e terminou em fracasso, porque seguiu a direção do seu coração, seguiu uma ideia que ela tinha, o conselho de alguém, mas infelizmente em momento nenhum ela inclinou-se para ouvir a tua voz. Então pedimos a ti, meu Pai, aonde ela estiver agora, na sua casa, no hospital, dentro de uma cela, aonde for, talvez ouvindo até através de uma rádio, na rua, ela pode estar a viver na rua, ter perdido tudo pelas más decisões que tomou na vida, mas que neste momento, se ela te invoca com a verdade, a sinceridade, o desejo de mudar de vida, mas com a tua direção, então que a tua força chegue até ela e ela perceba o teu poder envolvê-la, assim também como foi com Gideão. Sim, meu Deus, assim como Gideão, meu Pai, mostrou a sua força no altar, e ele viu, meu Deus, a força do Senhor na vida dele. Meu Deus, assim essa pessoa, meu Pai, que precisa ver a tua força, meu Deus, agindo no corpo, removendo essa enfermidade, essa doença. Meu Deus, essa pessoa que precisa ver a tua força no casamento, na vida econômica, numa transformação de vida. Meu Deus, o Senhor tem mostrado para ela aonde ela tem que mostrar a força dela, que é no altar, meu Deus, obedecendo a tua direção, meu Deus. Por isso, meu Pai, que nesse momento, nós aqui do altar, meu Deus, juntamente com os teus servos, nós determinamos que essa força, o teu poder chegue a essa pessoa agora, aonde ela se encontra, meu Pai, aonde essa pessoa se encontra depressiva, caída, prostrada, meu Deus, que através, meu Pai, da tua palavra, desta oração, nós determinamos que chegue a essa pessoa o livramento e que haja transformação total e completa. Em o nome do nosso Senhor Jesus, ó Deus, nós cremos que os teus ouvidos estão atentos às nossas palavras. Nós, teus servos, oramos pelo teu povo, tanto os que estão aqui no altar comigo, como aqueles que estão também nas igrejas, na Igreja Universal, que estão espalhados por todo Portugal, no altar, clamando pelo teu povo, meu Pai, orando, pedindo ao Senhor para fazer o que o Senhor fez no passado, o livramento que o Senhor fez no passado, como na época de Gideão. Faça, meu Deus, nos dias de hoje. Nós cremos na tua palavra, nós cremos no teu poder, nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus que fez coisas grandes no passado, é o mesmo Deus que faz coisas grandes hoje. O Senhor não mudou. Então, que o Senhor deu o Espírito Santo para aqueles que nessa campanha de Israel estão buscando o batismo,
Aqueles que querem, meu Pai, vencer na sua vida econômica, familiar, seja em que área for, eu creio que o Senhor tem coisas grandes e extraordinárias para fazer. Meu Deus, eu peço pelo teu povo, eu peço também agora em favor dos aflitos, dos desesperados, daqueles que não têm paz, não têm alegria. Há tanta gente aflita, há tantas pessoas sofridas, há tantas pessoas desesperadas, pessoas hospitalizadas, pessoas no leito de dor, pessoas desenganadas. Toca nelas, Senhor, em nome de Jesus, toca nelas. Há pessoas depressivas, pessoas doentes, enfermas, desenganadas pelos médicos. Há pessoas, meu Deus, que estão vivendo uma situação crítica, que estão no fundo do poço, que já não sabem mais o que fazer. Mas está escrito na tua palavra: invoca-me no dia da tua angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Então levanta essa pessoa que está na lama, que está no fundo do poço, que está prostrada em meio a um tremedal de lama, de problemas que atinge a sua família. Meu Deus, em o nome de Jesus, essa pessoa que não tem tido forças para lutar, ela está caída, prostrada, mas vem erguê-la, venha sustentá-la, venha levantá-la com a força do teu Espírito, meu Pai. Venha neste momento abençoar as famílias, os lares. Ó, meu Pai, há pessoas que têm projetos grandes, de coisas grandes que querem realizar, mas existe algo que tem amarrado. Porém, quando nós vamos para o altar, então o Senhor faz cair todas as barreiras, o Senhor derruba as barreiras. Faça isso agora, meu Deus, faça isso em o nome de Jesus. Como o altar de Baal foi derrubado, o mal também é derrubado agora, o mal é destruído agora, o altar de Baal é desfeito, e o altar para o nosso Deus é levantado, porque no altar o Senhor é glorificado, porque no altar é o lugar onde entregamos a vida, onde obedecemos a tua voz. O altar é o ponto de encontro com o Senhor. Então, meu Deus, olha para as pessoas que têm ido para o altar, que têm crido na tua palavra, que têm confiado. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a todas elas. Responda a essa oração, meu Pai. Que essa pessoa tenha saúde, que ela receba forças, que o Espírito do Senhor seja com todas elas. Eu te peço isso e eu te agradeço em o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Eu tenho certeza que Deus ouviu a nossa oração, ouviu a nossa voz. Agora, você deve procurar uma Universal para saber como participar da Fogueira Santa de Israel. E eu tenho certeza que nessa Fogueira Santa Deus fará algo grande, como tem feito em todas, na vida daqueles que têm feito a sua parte. É importante fazer a sua parte. Domingo agora, nós teremos as reuniões na Universal, vamos celebrar a Santa Ceia, nós vamos participar dessa cerimônia tão sublime, tão santa. Vamos comer do pão que representa na Santa Ceia o corpo do Senhor Jesus, vamos beber do cálice que na Santa Ceia representa o seu sangue. E teremos nesse domingo a festa das primícias, ou seja, a consagração de todos os fiéis. Vamos apresentar a nossa fidelidade, vamos apresentar os nossos dízimos, que representa o seguinte: Deus é o primeiro em nossas vidas. Deus é o primeiro. Deus está acima de tudo. Então, domingo, a festa das primícias. Pastor Patrick vai estar lá na sede regional da Póvoa de Santo Adrião, na Rua General Alves Roçadas, número 4, ao lado da Citroën. 7h30, 9h30 e 11 horas da manhã. Muito bem. Você pode procurar uma Universal mais perto de si, aí no norte do país, aí no Porto, no Cenáculo do Porto, na Egas Muniz 485, aí em Vila Nova de Gaia, na Rua do Agüero, 151,
e em todos os templos da Universal. Nosso templo maior está aqui na rua Dr. José Espírito Santo, 36, fica a 200 metros da estação de metro de Chelas e bem pertinho da garagem de autocarros da Carris, bem perto mesmo. Para você chegar aqui é simples, tá bom? Então, com amplo estacionamento, domingo nós teremos uma reunião às 7 da manhã, uma reunião mais rápida, teremos o Santo Culto às 8 e às 10. Então, estarei nesses dois horários, 8 e 10 com todos vocês, celebrando a Santa Ceia e na festa das primícias, e retornaremos domingo às 18 horas com a vigília do Espírito Santo. Então, um dia dedicado a todos aqueles que querem a presença de Deus. Vai ter cura, libertação, como você sabe que acontece domingo, oração pela família, busca ao Espírito Santo. Então, um dia muito especial, tá bom? Agora, nesse sábado, nós teremos a vigília, Bispo Carlos, do coração. do coração. Sim, senhor. Vai ser às 6 horas da tarde e, no caso, é uma reunião aberta também para os obreiros, para todos aqueles que se consideram servos de Deus, exatamente. Pessoas da evangelização, Força UNP, Jovem, Força Jovens, exatamente. que quiserem. Podem participar. No caso, nós vamos ter aqui presencialmente no Templo Maior e vai estar sendo, como a capacidade é limitada, obviamente, nós vamos estar a transmitir também para várias sedes regionais e também de bloco nas províncias e na Grande Lisboa, algumas também. Uns verão para cá e outros participarão lá mesmo. Então, quer dizer, você que está outras cidades, você não precisa vir para cá, os daqui perto vêm aqui, os outros vão estar nas sedes regionais, vai ser transmitido, enfim. Então, uma reunião especial, 18 horas. 18 horas, exatamente. Nesse sábado. Então, ficamos por aqui. A todos vocês um abraço, que Deus os abençoe e vamos nessa fé.